Amém. Você pode se assentar. Continuo me chamando Técio. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 1. Nesse momento final nosso, eu quero pensar com você sobre as grandes mudanças que surgem de terríveis momentos. Eu não sei se você percebeu que durante todo o nosso dia hoje, Deus anunciou que Ele é poderoso para fazer grandes mudanças diante de terríveis momentos. Você imaginou nós estarmos 8 horas celebrando a Deus, agradecendo pelo que aconteceu esse ano? Se dissessem para você em maio isso, você acreditaria? Mas esse é o processo do Deus a quem nós estamos adorando hoje aqui. É a certeza de que Ele pode fazer grandes mudanças e que essas mudanças, elas têm poder de surgir, de aparecer, de serem reveladas nesses terríveis momentos. E isso é só Deus quem pode fazer. Nós não podemos fazer. E eu quero então terminar esse tempo meditando em Neemias capítulo 1, versículos 1 a 11, a partir dessa reflexão de que grandes mudanças surgem realmente a partir de tristes e desafiadores momentos. Neemias 1, de 1 a 11. Vamos ler juntos? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que temem, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome.
faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amado Espírito Santo, quantas experiências ricas, poderosas, extraordinárias, inesperadas, indescritíveis, o Senhor tem nos dado aqui, porque temos colocado a nossa fé em Ti. Pai, eu creio que o Senhor é o Deus de grandes mudanças. E ainda que os momentos que estejamos passando sejam terríveis, o Senhor, pela fé, traz à existência os Teus grandes sonhos e os Teus grandes planos. A Tua palavra nos declara, Senhor, que agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Oh, amado Deus, nós queremos pedir agora que o Teu Espírito Santo, nesse momento final, traga, Senhor, uma palavra de esperança para o coração daqueles que ainda, porventura, possam estar aqui abatidos com a sua alma. Pessoas que estão passando por terríveis momentos e que já não creem que grandes mudanças e poderosas podem acontecer. Nós pedimos que o Senhor libere uma palavra sobre esses corações hoje, e que todo sofisma, medo, mentira, desesperança, insegurança caia por terra. E que o Senhor, com todos os testemunhos que foram revelados, trazidos hoje aqui, possa realmente ressuscitar sonhos, visões no coração de cada um que aqui está, de cada um que vai receber esta palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto é um texto de esperança. Neemias, copeiro do rei, na cidade de Suzã, um dos seus irmãos chega de Judá com alguns outros homens, e ele então pergunta qual era a condição dos seus amados irmãos judeus, sobreviventes do cativeiro, e ele pede informações sobre isso, pede informações sobre Jerusalém, e eles lhe dão um relatório nada, mas nada favorável, nada positivo. Ao contrário disso, o relatório fala de sofrimento. Importante destacar que fala de um grande sofrimento, fala de um estado de humilhação daquele povo. O muro de Jerusalém havia sido derrubado, as portas foram destruídas, e o texto então vai nos revelar as emoções que surgem no coração daquele homem. E a pergunta é possível que mudanças pudessem acontecer em Jerusalém diante daquela terrível situação, daquele terrível relatório trazido a Neemias? A partir desse contexto eu quero olhar para a nossa história esse ano. A partir da história de Jerusalém, de Neemias, desse relatório, eu gostaria de que nós pudéssemos olhar para o nosso estado esse ano. As notícias foram as piores possíveis. Nós estivemos diante de uma das maiores tragédias, não do nosso estado, do Brasil e talvez do mundo. E a pergunta que todos nós fizemos foi: quanto tempo vai levar para que o nosso estado seja levantado novamente? Quanto tempo vai levar para que a minha empresa seja levantada? Quanto tempo vai levar para que a minha família possa ser reconstruída nesse ambiente de destruição? Será que é possível? Quanto tempo vai acontecer? Eu vou precisar esperar para que mudanças aconteçam, nos tirando desse cenário de humilhação, de dor, de tragédia que nós passamos. Não foi fácil. A inundação que atingiu a todos nós, atingiu de forma inesperada e avassaladora,
Como igreja, nós ouvimos aqui mais de 400 famílias da nossa igreja, não é? 260 famílias e 400 famílias no contexto de parentes, de familiares nossos aqui, passaram pela situação da tragédia e foram diretamente atingidos. Além dos vários empresários, o nosso próprio prédio aqui foi atingido. Nós ficamos por 40 dias praticamente embaixo da água. Temos cenas e cenas, não é? Realmente de situações absolutamente trágicas. Nós temos um vídeo que eu queria que você que está aqui, que talvez não tenha visto como ficou. Um dia nós pegamos um barco lá embaixo do viaduto onde a água estava. Não sei se você tem noção que as águas entraram em Porto Alegre, invadiram a cidade em alguns trechos por 9 quilômetros. E ela chegou ali no viaduto. E nós então um dia descemos e eu já estava muito agoniado em casa, falando para Marta: Martinha, eu não aguento mais. A gente havia numa conversa, a equipe numa conversa. Então liguei para um dos nossos amados aqui, estava coordenando a operação de socorro, que é o major. Eu falei: arruma um barco para a gente, eu preciso ir lá naquele prédio, ver como é que as coisas estão lá. E nós então pegamos o barco e viemos, e chamei alguns comigo que vieram para a gente gravar, filmar, e trouxemos um drone também. E alguns de vocês já viram essas imagens, outros talvez não, mas eu queria que a gente pudesse relembrar. Deixa eu dizer por que é importante relembrar. Porque às vezes nós estamos num estado tão terrível, Deus nos tira dele. E como nós estamos ouvindo e vendo hoje, nos coloca numa nova condição. E é tão perigoso quando a gente chega nessa condição que a gente esquece do que Deus fez. A gente esquece como nós estávamos, qual era a real situação em que nós nos encontrávamos. Eu queria que você pudesse, por esse vídeo, lembrar um pouquinho das cenas externas do nosso prédio. E quando finalmente nós pudemos entrar, nós trouxemos primeiro o Anderson aqui, junto com a equipe também de segurança que ficaram aqui, talvez do 25º dia em diante, quando a gente conseguiu acessar e abrir a porta, porque as águas estavam altas, e aqui eles ficaram por mais 12, 15 dias, passando aqui sem energia, manhã, tarde, noite. E eu saía de casa, peguei um Jeep emprestado 4x4, eu gosto de Jeep, e eu vinha 5 horas da manhã, 5h30. Nós tivemos o apoio do Luciano, nós tivemos o apoio de alguns irmãos, não é, lá da Zona Sul, do nosso querido Samuel, com o caminhão também. E assim nós fomos fazendo revezamento para trazer os seguranças para cá, buscar no final do dia. E assim nós fomos, não é, dando os passos, porque a gente tinha visto uma porta aberta, uma das portas aqui da parte superior aberta, e nós, logo que a gente veio aqui com o barco ver, e aí o susto foi, entraram, mas aí não foi nada disso, foi Deus que usou um dos nossos seguranças, no dia que fechou tudo aqui e saiu, não é? No dia que começou a inundação, ele deixou, porque ele previu, e não foi ele, foi Deus, que se enchesse as águas, podiam achar que estava tudo fechado. Se tivesse uma porta aberta, pensariam que tinha gente aqui dentro, ninguém viria invadir. E na verdade aquela porta, Deus usou aquele nosso segurança para ser usado para proteger. E ninguém invadiu o nosso prédio por 40 dias que ficou fechado aqui. Deus colocou anjos aqui. Mas olha esse vídeo, ele vai revelar um pouquinho do que aconteceu aqui no nosso prédio.
Uau! Muito obrigado a todos os que ajudaram e repartiram recursos, não apenas financeiros, mas de tempo, de saúde, de vida, para que a gente pudesse, né? As obras estão acontecendo lá embaixo. Tem uma pergunta que está no ar, que é: por que está demorando tanto? Porque nós poderíamos ter já feito toda a reforma mesmo lá embaixo, usando gesso acartonado. Porém, a decisão nossa, depois de um estudo que a gente foi fazendo, foi que se a gente fizesse novamente gesso acartonado e tivesse uma enchente, tudo aconteceria de novo. Então, nós decidimos esperar por um material que é de celulose. Então, nós estamos agora com blocos de celulose, que se tiver uma nova inundação, nós não teremos mais o prejuízo financeiro que nós tivemos. E por conta disso esse material demorou a chegar e tudo mais, mas estamos, graças a Deus, em plena obra. Deus é muito bom. Nós enfrentamos, como em Jerusalém, perdas, nós enfrentamos dores, dúvidas, incertezas, inseguranças, sofrimento. Mas 6 meses depois é tão poderoso nós estarmos aqui. Estamos aqui em 8 horas de celebração da gratidão. Quem diria? Fala para o teu irmão, você acreditou? Quem diria que seria possível isso, né? Deus, e talvez você esteja passando, preste atenção aqui, por um outro tipo de inundação na sua vida. Talvez você não tenha nem enfrentado a inundação do Rio Grande do Sul, mas você passou ou está passando por uma inundação na sua vida pessoal. Eu quero dizer para você que não é porque nós estamos com tudo restaurado que nós estamos hoje adorando 8 horas em comunidade espiritual, louvando, celebrando a gratidão. Não, não, é pelo que Deus está fazendo em nós, de dentro para fora. Fala para o teu irmão, é pelo que Deus está fazendo dentro de nós. Não é pelo que Ele está gerando em nós. É essa obra. A pergunta então que surge é: como terríveis momentos podem se transformar em grandes mudanças? Todo o livro de Neemias, ele é testemunha, ele é inspirador, né? Mas nesse momento final da nossa celebração de gratidão, esse primeiro capítulo vai nos inspirar, e eu espero que inspire você poderosamente. Novamente, a pergunta que surge é: como terríveis momentos podem se transformar em grandes mudanças? O que é preciso? Em primeiro lugar, ter um sincero e profundo interesse por saber a condição do povo e da cidade. O texto vai nos revelar isso, né? O coração de Neemias. Olha só, o texto diz que quando os amigos, os irmãos chegam de Judá, ele pergunta acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, pergunta sobre Jerusalém. E nesse anseio de entender verdadeiramente qual é a condição do povo e a condição da cidade. Eu me lembro que quando Deus nos mandou para o Rio Grande do Sul há 24 anos, quase 24 anos, mas eu vou falar 24 anos agora, porque a primeira vez que eu e Martinho pisamos no Rio Grande do Sul foi no ano de 2000, não 2001. Então, 24 anos atrás, eu e Martinho descemos aqui para nós irmos a um retiro em Gramado. E eu me lembro bem que depois que Deus começou a trabalhar o nosso coração sobre o projeto dele de mudar para cá e trouxe a revelação para nós, a primeira coisa que a gente fez foi estudar o estado, estudar a história do nosso estado, conhecer a história do Rio Grande do Sul, entender a Guerra Farroupilha, entender o contexto cultural do nosso estado. Gente, eu não tomava chá, só para você entender. E aí eu comecei a viver um gigante com o tal do chimarrão, que eu ia ter que chegar aqui e tomar um chimarrão. Porque eu sabia, eu fui entendendo que a roda de chimarrão é um convite tão profundo que o gaúcho faz para dentro da sua história, para dentro da sua família, da sua casa, para dentro de uma comunidade. E aí eu comecei a dizer para Martinho assim: Martinho, ora por mim, porque eu não tomo chá, imagina chimarrão. Imagina chimarrão. Então isso foi um desafio cultural para mim, mas eu já cheguei aqui tomando chimarrão. Primeiro que me ofereceram, eu já fui para dentro. Quase vomitei.
Mas não é por causa do chimarrão, é por causa do meu problema com o chá. Não era da cultura de tomar chá. Embora a Martinha ame chá, eu não. Eu não amava. Hoje eu já, imagina gente, hoje eu tomo meu chazinho com a Martinha. Hoje a gente faz chimarrão, né? Então, como isso é interessante entender a cultura religiosa. Entender que o Rio Grande do Sul, embora seja o estado com maior número de imigrantes europeus, é o estado que, no contrassenso absoluto, tem maior número de terreiros de Umbanda no Brasil, da religião afro. Então fui estudando, entendendo a cultura do Rio Grande do Sul. E eu confesso que uma das coisas que eu mais gostei do Rio Grande do Sul foram duas coisas, vou falar aqui, hein? Era a cultura linda dos gaúchos com animais, com cavalos. Tanto é que hoje temos cavalos. Né? Hoje cada um de nós tem um cavalinho e a nossa égua está prenha, está chegando o quinto. Né? Isso era, meu Deus, se eu mandar para lá um dia me dá um cavalo, Deus. E olha, eu não comprei o cavalo, ganhei o cavalo, é verdade, Deus deu. Depois a gente comprou, a primeira égua e o potro foram presentes. Presentes de 28 anos de casados. Mas olha só que interessante. Mas a outra coisa que eu disse assim, eu gostei disso aí, Martinha. Eu tenho que confessar para vocês. Sabe o que foi? Churrasco. O churrasco, meu Deus do céu. Olha, esse é um presente de Deus. Confesso, é um presente de Deus. Mas nesse cenário todo, eu queria que você entendesse que a maior busca minha e da Martinha por entender o contexto do Rio Grande do Sul era a realidade espiritual do nosso estado. Por quê? Porque quando Deus colocou no nosso coração que Ele nos enviaria, Deus colocou algo. Deus colocou amor, Deus colocou compaixão. E queridos, o que está acontecendo aqui no texto é exatamente um homem sendo usado para uma mudança, a partir de uma compreensão da importância de que haja um interesse sincero por compreender a condição do seu povo, da sua cidade. Quantos aqui são gaúchos, por favor, levanta a mão. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que sair daqui hoje dizendo, Deus, eu preciso entender a cultura do meu estado espiritual. Sei que vocês conhecem a cultura de vocês. Mas uma busca profunda em entender como o nosso povo gaúcho pensa espiritualmente é importante. Por quê? Porque, amados, nós estamos num dos momentos mais terríveis da nossa história e nós temos a oportunidade de vivermos uma grande mudança na nossa realidade Rio Grande do Sul. Eu estou falando de mudança espiritual. Olha, eu não sei se você está tendo essa percepção. Toda vez que uma tragédia acontece, você tem revolta e você tem quebrantamento. Você tem murmuração e você tem uma busca por encontrar algo. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. E o meu desejo nessa tarde aqui é dizer para você e para mim que eu creio que Deus tem preparado, e há palavras proféticas de várias formas Deus está dando para o nosso estado nesse tempo das inundações, de que o nosso estado viverá um avivamento para a glória de Deus. Eu creio nisso, eu tenho convicção espiritual disso, querido. Eu quero te convidar a sinceramente dizer, Deus, abre os meus olhos espirituais, me permita compreender a condição da nossa cidade, porque Deus, eu creio que o Senhor quer fazer algo extraordinário. Mas mais do que isso, quando olhamos para o texto, nós vamos ver que grandes mudanças surgem de terríveis momentos quando homens e mulheres de Deus se levantam com sensibilidade emocional e um posicionamento espiritual. Olha só, o texto diz que eles respondem, não é? Eles respondem a Neemias o seguinte: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E o texto diz que quando Neemias ouve essas coisas, ele senta e ele o quê? Chora. A Bíblia diz que ele passa dias lamentando-se, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos
estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Eu creio que para grandes mudanças, Deus precisa sensibilizar o nosso coração e firmar a nossa percepção espiritual. Essas duas coisas acontecem aqui com Neemias. Observe bem: sentei-me e chorei. Há uma sensibilidade emocional no coração daquele homem. Ele então é como se as entranhas sentissem as dores do seu povo. E queridos, deixa eu dizer uma coisa: para que grandes mudanças aconteçam no nosso estado, é necessário que você e eu choremos pelo nosso estado. É necessário que nós tenhamos compaixão pelo nosso estado. Nós não podemos ouvir as histórias de suicídio no nosso estado e continuar vivendo como se isso não causasse dor em nós. Deixa eu te perguntar: qual a última vez que você chorou pelo nosso estado? Qual a última vez que você dobrou os seus joelhos na presença de Deus para você clamar a Deus misericórdia pelo nosso estado, querido? Compaixão pelas pessoas. Qual a última vez que você orou pelo seu vizinho? Quantas famílias sendo quebradas no nosso estado? Nós somos um dos estados do Brasil que ainda temos e detemos um dos índices mais altos percentuais de divórcios. A Bíblia diz que quando ele ouviu esse relatório, ele o quê? Lamentou e chorou por dias, por dias. E depois então a Bíblia vai dizer que ele começa a jejuar. Eu acho isso aqui incrível, sabe por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus não podem ficar só no lamento e no choro. Ele tem que encontrar-se diante da situação triste, calamitosa. Ele tem que se posicionar espiritualmente. Ele precisa assumir uma postura espiritual diante da dor, diante da crise, diante do sofrimento, diante da humilhação. Ele se posiciona diante do Senhor. Meu amado, eu não sei se você tem noção o que hoje está acontecendo no mundo espiritual. Deixa eu dizer, nós estamos nos posicionando no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo hoje aqui é um posicionamento espiritual. Apesar de toda a tragédia que passamos, nós estamos aqui dizendo: Senhor, nossos olhos estão postos em Ti, há esperança no Senhor, nós vamos seguir em frente contigo, nós não vamos nos entregar. E queridos, quando nós levantamos nossas vozes em louvor e adoração, em comunidade, o céu libera sobre nós bênçãos extraordinárias. Sabe o que eu creio? Quer saber mesmo o que eu creio? Eu vou dizer para você aqui hoje. Eu creio que durante esse dia o Senhor reuniu os anjos lá no céu e Ele disse: eu vou liberar sobre o Rio Grande do Sul, sobre Monte Serra, sobre as famílias daquele povo que está me buscando. Eu vou liberar algo extraordinário sobre eles, como eles nunca viram e experimentaram. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E creio de todo o meu coração, meu amado. Ele diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu abrirei do céu bênçãos, queridos, sem medida sobre você. Queixa, murmuração, lamento e reclamações não podem transformar terríveis momentos em grandes mudanças, jamais. A sensibilidade emocional e o posicionamento espiritual são características interiores que abrem as portas para as grandes mudanças exteriores. Mas o que mais esse texto me mostra? Grandes mudanças surgem em terríveis momentos quando nós temos um sincero e profundo interesse em saber a condição do povo, temos sensibilidade emocional e posicionamento espiritual. Em terceiro lugar, temos uma visão clara de Deus, das suas promessas, do povo e de si mesmo. Sabe o que é mais fácil perder no meio da tragédia? Mais fácil, visão de Deus. Você tira os olhos de Deus e você coloca em você e na circunstância.
Você tira os olhos de Deus e você tira os olhos das promessas de Deus. Diante das tragédias, nós tendemos a nos perder, queridos. E esse texto vai mostrar que esse homem, Neemias, copeiro do rei, ele tem uma visão clara de Deus naquele momento. Quando ele ouve o relatório, eu queria que você observasse os versículos 5 e 6, porque depois que ele jejua, ora ao Deus dos céus, então ele ora dessa maneira: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. É como se nós, Rio Grande do Sul, no meio da tragédia, a gente dissesse o seguinte: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, Tu és fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós vamos permanecer contigo. Uma visão de Deus. Nessa visão, esse homem, ele tem clareza que quando clama a Deus, que quando um povo ora a Deus, quando o povo se apresenta a Deus, que Deus tem prazer em ouvir a oração e responder. Ele diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ele sabe a quem ele está orando. Eu queria dizer para você que nós sabemos a quem nós estamos invocando nesse dia aqui. Nós sabemos a quem nós estamos colocando o nosso clamor, nossas orações. E o versículo 8 e 9 vai nos mostrar que esse homem tem uma visão clara também das promessas de Deus. Olha o versículo 8 e 9. Ele diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações, mas se voltarem-se para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esse homem tem uma visão de que Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. A promessa que ele está dizendo era a promessa que ele havia feito a Moisés lá atrás, e falando para Moisés, para que eles fossem fiéis, porque se eles fossem fiéis, se eles se mantivessem obedecendo aos mandamentos, colocando em prática os mandamentos. Igreja, presta atenção, nós queríamos tanto que você compreendesse, que quando você pega esta palavra e quando você pratica, fala para o teu irmão aí: meu irmão, não tem erro não. Fala para ele: não tem erro não. Não tem erro não. Não tem erro não. Não tem erro. E deixa eu te dizer, a inundação vai bater na tua casa. Presta atenção. Quando eu falo não tem erro, é que não estou dizendo que não vai ter problema. Eu estou querendo dizer que a inundação não vai derrubar você. Eu estou querendo dizer para você que nada vai parar você. Eu estou querendo dizer para você que o inimigo e as inundações da vida, seja ele de enfermidade, seja de um abandono, elas não vão parar o projeto de Deus para você. Mas permanece na promessa. Não sai da promessa, querido. Não tira os olhos da promessa. Hoje foram vários momentos que eu chorei ali com a Martinha, que nos rendemos ali. Você quer saber por quê? Porque Deus deu promessas. Deus tem dado promessas ao longo desses 22 anos. Deu antes da gente sair de Curitiba, tem dado a nós, tem dado a equipe pastoral. E muito do que Ele tem dado não se cumpriu logo. Levou 7 anos, levou 10 anos, levou 12 anos. E você quer saber? Algumas dessas coisas a gente está vendo com os nossos olhos agora, depois de 23 anos. Mas sabe o que Deus tem falado para mim, a Marta, todas as vezes que o inimigo, ele vê que a gente está frágil, porque a inundação está batendo e parece que a gente vai se perder. Você quer saber o que o inimigo diz? Isso aí é tudo bobagem da sua cabeça. Você está iludido. Você está... Esse é um perigo do meu lado. Você está iludida.
Mas deixa eu dizer para você, presta atenção. Quem disse que porque Ele deu a promessa você não passaria pela inundação? Quem disse que porque Ele falou e prometeu coisas você não iria passar pelo deserto? Quem disse que porque Ele te deu uma promessa você não vai ter inimigos te afrontando? Quem disse que você não vai ter perseguição? Quem disse que você não vai ter decepção? Quem disse que você não vai ter, querido, uma série de traições? Quem disse? Mas põe os teus olhos na promessa. Fala para o teu irmão, põe os teus olhos na promessa. Fala para o teu irmão, põe os teus olhos na promessa. Põe na promessa. Grandes mudanças surgem em terríveis momentos, quando nós temos uma visão de Deus, das promessas, e uma visão do povo. Eu quero que você olhe versículos 6b e 7. Ele diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. E aí ele começa a dizer a condição do povo. Eu confesso o pecado que nós os israelitas temos cometido contra ti. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo o posicionamento de um líder que se coloca no meio do povo, que não se coloca como melhor do que o povo, que entende que o seu pecado afeta o povo, do povo o afeta, porque eles são um só. Então ele reconhece essa condição. A vulnerabilidade se manifesta nesse texto, a verdade, a transparência. Senhor, nós pecamos contra ti. Nós agimos de uma forma corrupta, vergonhosa contra ti. Nós não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então esse homem bate a fotografia. É como se nós batêssemos a fotografia de Porto Alegre e dissemos: Senhor, nós temos pecado, nós temos agido de maneira corrupta e vergonhosa. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. A propósito, nós vamos precisar terminar o nosso encontro hoje dessa maneira, né? Porque não é possível a gente ficar diante da glória de Deus e não perceber a pequenez da nossa vida, nossa miserabilidade. Nós precisamos enxergar o que está acontecendo conosco. A cura, ela só vem quando nós admitimos uma enfermidade. Deus quer curar você e Deus quer me curar, queridos, mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus humildemente. Senhor, ainda há coisas para o Senhor fazer na minha vida. Ainda há. O Senhor ainda precisa mudar algumas coisas. Na verdade, querido, até o último dia da nossa vida é isso mesmo. Nós estamos em processo de transformação, sendo restaurados e santificados dia a dia. Mas finalmente esse homem, ele tem uma consciência. Ele tem uma consciência de que ele tem procurado, no meio de toda essa situação, ele tem procurado andar com o Senhor. Ele tem procurado se posicionar com Deus numa relação de servo. Observa a visão que ele tem de si mesmo, versículo 10 e 11. Esses são os teus servos, o teu povo. Olha a compreensão de que ele pertence a um Deus. Olha a compreensão de que o posicionamento dele com esse Deus é de que Deus é Senhor e Ele é servo. E ele diz: tu os resgatastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele ia entrar na presença do rei para pedir ao rei ajuda, e ele está dizendo: Senhor, por favor, vai à frente, seja benevolente, né? E para mim esse clamor presente aqui desse homem tem base na confiança de um Deus que ele podia confiar e esperar. Quando ele diz: Senhor, tu resgataste com o teu grande poder, o teu braço forte, a nação. Ele sabia quem Deus era.
Ele já conhecia da história, da experiência da história. Queridos, 3 palavras me chamam a atenção aqui no versículo 11 de Neemias. Quando ele fala assim: atenta, faze, concede. Fala comigo, atenta. Fala, atenta, Senhor. Faze, Senhor. Concede, Senhor. Dá para fazer mais forte? Vamos lá? Atenta, Senhor. Faze, Senhor. Concede, Senhor. Essas 3 palavras nos revelam a confiança e a espera de Neemias em Deus para as grandes mudanças. Queridos, eu creio nisso. Eu creio que uma igreja, diante das maiores tragédias, uma pessoa, ela pode experimentar grandes mudanças quando ela tem confiança e espera em Deus para as grandes mudanças. Eu quero concluir. A última parte do versículo 11 do capítulo 1 diz assim: e nesta época eu era o copeiro do rei. Fala comigo, e nesta época eu era o copeiro do rei. Interessante essa declaração, ela me leva a compreender o seguinte: que Neemias, ele, naquele tempo, enquanto copeiro do rei, compreendeu porque ele estava ali. Porque ele exercia aquela função. Porque Deus lhe permitiu todos os dias estar na presença do rei. E esse homem, na sua compreensão do seu papel e lugar na história, ele então se levanta e ele vai à presença do rei. Nós sabemos que anos depois, já em Jerusalém, ele deixa de ser copeiro e ele passa a ser governador. Interessante. Nesta época, fala comigo, nesta época. A minha pergunta para você é: onde é que você está nessa época? Qual é a resposta? Nós estamos aonde? Fala comigo, no Rio Grande do Sul. Você está aqui. Assim como ele estava em Suzã. Assim como ele estava em Suzã. Nós estamos aqui. Você está na casa que você está, na família que você está. Deus te plantou lá. Você está na empresa que você está. Você está no bairro que você está. Você está no prédio que você está. Você está lá naquele lugar. Nesta época, fale comigo, nesta época. E Deus também te entregou alguma condição, né? Ele era copeiro do rei. Talvez você seja uma enfermeira. Talvez você seja, neste momento, alguém que está exercendo a sua maternidade com seus filhos. Não está trabalhando fora, mas está trabalhando bastante em casa. Talvez você, como homem, esteja exercendo um papel dentro de empresas dessa cidade. Deixa eu dizer para você. Fala comigo, nessa época. Eu vou falar uma frase, você faz a sua. Eu sou pastor na Igreja Batista Monte Serra. Nessa época, eu estou pastor na Igreja Batista Monte Serra. Onde é que você está? Onde é que Deus te plantou? Qual é o significado disso, querido? Porque você está nesse tempo onde você está, fazendo o que você está. Pega as suas mãos e faz assim. Faz assim com ela. Assim como Neemias ofereceu a Deus o que ele tinha nas mãos, eu quero te convidar a oferecer ao Senhor hoje. Diga assim: Senhor Deus, eu ofereço o que tenho nas minhas mãos, porque eu creio que nesta época o Senhor me colocou desta forma, nesta condição, porque ela me possibilita realizar grandes mudanças pelo teu poder no meu contexto.
É isso. Quando ele se torna governador em Jerusalém, Deus também vai usá-lo poderosamente lá. Agora como governador, mas enquanto copeiro, Deus usou como copeiro. Por isso, nós queremos desafiar você, querido, a entender que é sempre sobre o nosso coração e não sobre a nossa posição. Fala comigo, é sempre sobre o nosso coração e não sobre a nossa posição. Quando o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus está entregue ao Senhor, Deus vai usá-lo como copeiro e Deus vai usar como governador. Mas presta atenção, quando o coração da gente está fora do propósito de Deus, você pode ser governador ou copeiro, você não vai fazer parte da história, porque é sobre o coração, querido, é tudo sobre o coração. Para terminar, no início desse capítulo 1 e 2, o texto bíblico revela lamento, dor, tristeza e medo, diante de tudo que ele havia tomado conhecimento acerca do relatório da destruição de Jerusalém, de seus muros, da condição do povo que era triste, sofrimento e humilhação. Foi o que o texto nos disse. Mas preste atenção e eu quero que você observe bem a transição do capítulo 1 para o 12. Transição do capítulo 1 para o 12. Aqui nós já temos os muros construídos. Deus reconstruiu os muros em quantos dias, gente? Você lembra? 52 dias. Deus abençoa Noemi pelo rei. Ele adentra a presença do rei. E o rei coloca tudo nas suas mãos. Ele volta para Jerusalém. E a despeito de toda perseguição, de toda oposição que ele enfrenta, em 52 faz parte. Mas a despeito de toda a oposição, Deus faz com que a visão dada por Deus se concretize. Presta atenção agora. Versículo 27 e 43 do capítulo 12. Vem comigo. Por ocasião da dedicação dos muros. Olha o que o texto diz. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem. A propósito, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um de vocês, olhando o rostinho de vocês, vocês foram uma bênção hoje aqui. Vocês aí, a galera que está no instrumental, vocês que estão aqui, nos inspiraram. Nos inspiraram. Nos conduziram à presença dEle. Fomos conduzidos hoje aqui de uma maneira tão profunda. Tão profunda. É o que esse texto está dizendo aqui. Todos foram trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e o quê? Fala comigo, ações de graças. Ao som de símbolos, harpas e liras. A pergunta então é, o que aconteceu entre o capítulo 1 e 12, mais profundo do que os muros serem reconstruídos? Essa é a pergunta. A pergunta é essa, porque os muros são externos, querido, presta atenção. Os muros, nós estamos falando de tijolos que no último dia não vai ficar pedra sobre pedra. Aconteceu algo muito mais extraordinário no meio daquele povo. O que foi? O que foi? O texto responde. Um povo que entende que no meio dos grandes sofrimentos e tragédias da vida, ele vai andar em obediência, mas andar em gratidão. Fale comigo, em gratidão. No meio da tragédia. Sabe como é que vai terminar? Como é que vai terminar? O texto fala. Fala comigo. Com grande alegria. Vai terminar em festa. Então eu volto, sabe para quê? Eu volto para o tema da nossa série.
O tema da nossa série é o quê? Semeie gratidão e colhe alegria. O nosso propósito nesse período todo foi ajudar você e todos nós sermos ajudados por Deus a, no meio do momento mais desafiador do Rio Grande do Sul, nós escolhermos a gratidão. No momento mais desafiador da inundação que bateu a nossa vida, eu quero te chamar, querido, para não deixar que a gratidão pare hoje no teu coração. Para que isso se torne hoje um memorial na tua história de vida, na minha história de vida, onde nós não iremos mais parar de agradecer, porque o que nós iremos colher é alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pensar, andar aqui por esse prédio hoje, ver os rostinhos, renovados pelo Espírito. Aquilo que é só forma física ainda não voltou a sorrir. Estou falando do prédio. Mas aquilo que são pedras vivas já voltaram a sorrir tem tempo. Porque é sobre isso, igreja. É sobre isso. Pensar nos batismos que têm acontecido aqui. As histórias que estão acontecendo dentro das casas, das células. É a vida de Deus em nós e entre nós, queridos. A festa em cada lidere que a gente viveu. O dia do envio que passamos aqui. As novas casas. As portas abertas. Pessoas alegres. Cada encontro de homem, mulher, adolescente, jovem, homens, tem sido crianças o manifestar da alegria de Deus. Sabe por quê? Porque isso é o que a palavra registra. Toda vez que um povo passa por uma tragédia e se levanta em obediência a Deus e em gratidão, vai colher alegria. Termino com o versículo 43 de Neemias 12. E naquele dia, fale comigo, e naquele dia, contentes como estavam, vamos falar juntos? Ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram. E os sons da alegria de Jerusalém, de Porto Alegre, podiam ser ouvidos de longe. Porque esse é o resultado, igreja. Fica em pé, adora esse Deus. Esse é o resultado de uma igreja que anda em gratidão.